Pessoal, nós vamos ver a aula aqui 39, que é o valor numérico de um polinômio, certo? Então, para começar a nossa aula, vocês devem saber o que é monômio, certo? Para poder ver lá o comecinho da álgebra, o que é parte literal, o que é coeficiente, certo? Eu já falei isso em sala de aula, então nós vamos agora só relembrar como nós vamos fazer as substituições necessárias, tá bom? Então, para começar, nós vamos ter aqui o polinômio. O polinômio vai ser igual a px, certo? Esse x aqui, pessoal, eu posso trabalhar ele com a letra que eu quiser, certo? Eu posso colocar A, B, Y, posso colocar U, vai depender de como o meu polinômio vai trabalhar, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Aqui, ó, por exemplo, vou apagar esse aqui. Por exemplo, aqui o meu polinômio está trabalhando com x, portanto, essa letra que vai ser substituída vai ser o x, certo? Mas eu poderia, por exemplo, trabalhar com a letra A, certo? Com a incógnita, com a parte literal A, certo? Então, eu poderia trabalhar com a letra que eu quiser, ok? Como aqui eu coloquei como x, nós vamos então estabelecer o x, certo? Muito bem. Então, vamos trabalhar com essa situaçãozinha que nós temos. O nome do conteúdo é valor numérico, certo? Então, para x, eu coloquei aqui, ó, para x igual a 2. Então, o valor numérico de x vai ser quem mesmo? O número 2, certo? Então, tudo que for x, eu retiro e coloco 2, certo? Então, vai ficar lá assim, P2. Eu já tenho um x ali, certo? Então, eu já vou tirar ele e colocar o que ele vale. Deixa eu voltar tá aqui pro branquinho, certo? Então, x ao quadrado, eu terei 2 ao quadrado, menos 6 vezes, certo? O x, quando o 6 está com x, ele está fazendo uma multiplicação. Então, 6 vezes quem? O valor de x, menos 55, certo? E aí, nós vamos fazer o que ele está pedindo lá, certo? Igual. Então, muito bem. Deixa eu colocar tudo em branco aqui, belezinha. Aqui, ó, 2 elevado ao quadrado. Eu vou descer aqui um pouquinho para a gente fazer essa conta, tá? Quando ele fala 2 elevado ao quadrado, eu vou trabalhar como? Como 2 vezes 2, certo? Então, eu vou fazer lá. 2 vezes 2, isso aqui é igual a 4. Portanto, 4. Menos o 6 vezes o 2, que é 12. Menos o 55, certo? E aí é só trabalhar com os números inteiros, certo? Deixa eu colocar esse aqui um pouquinho mais lá para cima. Então, nós vamos ter lá P2 é igual. Quanto que é 4 menos 12? Então, quem é maior? O 12. Então, conserva o sinal dele. Sinais diferentes subtrai. 12 menos 4, 8, certo? Menos 55. Aqui eu tô fazendo passo a passo, mas você já pode fazer direto, tá bom? Aí, P ao quadrado é igual. Quem que é maior? 8 ou 55? Os dois têm o mesmo sinal, certo? Então, nós vamos conservar o mesmo sinal. Mesmo sinal, nós somamos. 55 mais 8, nós vamos ter 63. Prontinho. Então, está feito aí o nosso valor numérico de polinômio. Certo, pessoal? Vamos lá. Ah, professor, e quando x for uma fração? Então, vamos trabalhar com a fração, ó. Para x, ele será, vou até aumentar ele aqui um pouquinho, ó. Ele será uma fração, gente, certo? Então, nós vamos trabalhar com o quê? Com uma fração. Então, bora lá fazer esse processo. Então, vamos lá.
Eu vou copiar e colar esse aqui, porque aí eu só substituo, tá bom? Fica mais fácil para mim. E mais rápido aqui também. Então, aqui, ó, nós vamos colocar a fração, tirar o x e colocar o que a fração vale. Quanto que a fração vale? 1/2, foi o que nós falamos, certo? Aqui, ao quadrado, certo? Então, tira o x e vamos colocar o que ele vale. 1/2 ao quadrado, certo, pessoal? Aqui, deixa eu até... Aqui eu vou ter que refazer, tá? Vou ter que colocar uma situaçãozinha aqui. Eu vou ver até se eu consigo aqui. Só um minutinho que as minhas ferramentas aqui não estão querendo funcionar. Só um minuto. Agora foi. Certo? Deixa eu colocar aqui. Tentar colocar ao quadrado. Deixa eu ver. Ah, tá. Difícil, pessoal, lembrar aqui como é que mexe na ferramenta. Aqui. Aí aqui nós vamos inserir, opa, esse aqui para colocar ele ao quadrado, tá bom? Quando é a lápis é mais fácil, né? Eu vou colocar ao quadrado os dois, porque para mim fica mais fácil, tá bom? Ó, quadrado e o quadrado também, certo? Os dois ficam ao quadrado, né? Depois eu vou ver qual que é a melhor situação aqui. Vezes 1/2 novamente, eu tiro o x e coloco o que ele vale. Menos 55, certo? Então, vamos lá. Vamos tirar esse aqui. Então, nós vamos calcular isso aqui primeiro, certo? Vamos copiar e colar isso aqui, que fica mais fácil para a gente resolver. Então, vamos lá, ó. Vou apagar esse aqui para a gente olhar no de cima. Então, 1 vezes 1 é o quê? 1, certo? Então, já vamos calcular esse aqui, ó. 1 e 2 vezes 2 é 4. Muito bem. 1 vezes 6, isso aqui vai dar 6, certo? Então, nós vamos colocar o 6 aqui e tirar esse 6 daqui, ó. 6. E 6 aqui embaixo, ó, não tem número, então ele vale 1. Então, 1 vezes 2 é 2, menos 55, certo? E vamos copiar esse aqui de novo para poder fazer o processo de simplificação do que precisa. 1/4 eu não consigo simplificar, mas 6 dividido por 2 eu consigo fazer. Quanto que é 6 dividido por 2? 3, certo? Então, nós vamos colocar 3 aqui, menos os 55. Muito bem, agora eu tenho essa situaçãozinha aqui, ó. Vou apagar tudo isso aqui, certo? Eu tenho essa situaçãozinha aqui, ó. Uma fração, sem fração, sem fração. Todos eles vão ter que ser fração, para a gente poder tirar o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar 3 desse aqui que nós vamos precisar. Então, nós vamos ter 1/4 menos o 3/1, porque não tem número embaixo, né? Menos 55/1, certo? Vamos tirar esse MMC. E o MMC desses aqui é o quê? É 4, né? Então, o MMC deles são 4, ó. Então, só vou arrumar aqui para vocês entenderem o que está acontecendo, certo? Então, eu vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, ó. Eu tô fazendo isso aqui, 4 dividido por 4, 1, vezes 1, 1. 4 dividido por 1, 4 vezes o 3, 12. 4 dividido por 1, 4 vezes 55, nós vamos ter 220. Certo? Então, nós temos essa situaçãozinha aqui. Pronto, eles todos igualados, nós podemos fazer o processo A, certo?
Deixa eu só... Aqui, deixa eu aumentar aqui. Opa. Só um minutinho. Escapou aqui. Eu vou aumentar aqui para vocês observarem, certo? Muito bem. Então, aqui eu vou apagar tudo, tá bom? Então, vamos lá. Vou inserir aqui a nossa formulazinha. Muito bem. Como aqui ó, é 4, 4, 4, aqui será 4 também, certo? E agora nós temos 1 menos 12, que no caso aí nós vamos ter menos 11, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 11. Vou fazer passo a passo para vocês verem, tá, pessoal? Menos, mais uma situaçãozinha aqui. Nós vamos copiar lá o 220 por 4. Vou aumentar aqui para vocês, que não aumentou tudo, né? Muito bem, certo? Pronto. Agora, eu vou fazer novamente a minha expressãozinha aqui. Então, 4 e 4, certo? Vamos lá. A fração dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então, eu copio 4 e vejo lá. Quem que é maior? O 11 ou o 220? O 220. Então, eu conservo o sinal do maior. Os sinais são iguais, né, pessoal? Então, é só colocar o menos. Não precisa nem fazer essa pergunta, tá bom? E 220 menos 11, nós vamos ter 231 sobre 4. Então, se der para simplificar, simplifica. Se não der, pessoal, deixa do jeito que está, certo? Não vai dar para simplificar, então nós deixamos do jeito que está. Então, meu polinômio, esse polinômio aqui, ó, certo? Quando o valor de x dele, deixa eu colocar coloridinho aqui, quando o valor de x dele for metade, ele vai valer menos 231 sobre 4, certo? Vamos para o próximo. E quando o número é negativo, professora? Quando o número é negativo, eu falei em sala, né? Nós vamos trabalhar com os parênteses, né? Para colocar ele bonitinho, deixar ele fofinho lá para vocês calcularem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, mesmo polinômio, certo? Esse 3 aqui, ó, aliás, menos 3, né? Vou colocar ele aqui, ó, no parênteses, pronto. Aí aqui, ó, x, eu apago o x e vou colocar o que ele vale, certo? Muito bem, é isso que ele vale, certo? Vou descer aqui, ó, para nós fazermos lá o menos 3 elevado a 2. Então, nós vamos calcular isso aqui, ó. E eu vou calcular ele aqui embaixo primeiro para vocês verem, certo? Quando nós estamos trabalhando com potência, onde a base é negativa e o expoente é par, expoente par, ó, expoente par, o resultado vai ser positivo. Não consigo guardar regra, professora, então você vai fazer o que tem que ser feito. Menos 3, menos 3. Regra de sinal. Menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. Então, eu sei que isso aqui vai ser 9. Só um minutinho, tá? Vou trazer ele aqui, então, ó. Então, isso aqui já não é mais isso, né? É o que nós achamos? 9, certo? Deixa eu puxar mais para cá isso aqui, ó. 9. Agora, nós vamos fazer este processo aqui, ó. E aí, nós vamos fazer a regra de sinal com esse aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Esse aqui já não existe, né? Que nós já resolvemos, menos 9. Agora, nós vamos resolver este aqui, ó. Certo? Então, ó, menos com menos é o quê? Mais, né? 6 vezes 3, 18. E o menos 55. Pronto. Agora é só resolver tranquilamente o que nós temos lá, certo? Então, vamos resolver isso aqui primeiro, ó. Vou deixar esse 55 aqui. Vamos resolver esse aqui primeiro, ó. Certo? Quanto que é 9 positivo e 18 positivo? Então, sinais iguais, eu conservo o sinal. 18
mais a situação que nós temos aí de 9 será 27, certo? Então, eu tenho 27 menos 55. Quem que é o número maior? Esquece, tá, pessoal? O sinal é o número 55. Então, nós vamos conservar o sinal que está na frente dele. Então, negativo. Sinais diferentes a gente subtrai. 55 menos o 27, nós vamos ter 28. Então, quando acontecer desse polinômio ter o x negativo 3, o nosso polinômio vai valer menos 28. E veja que todos os exemplos que nós fizemos, ó, é sempre o mesmo. Então, eu posso dar o valor que eu quiser. Eu quero saber quanto que vale esse polinômio quando o meu x tiver determinado valor, certo? Eu coloquei um aqui com raiz para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos trocar o x pelas raízes, certo? Então, vamos lá. Então, aonde for x, eu vou colocar quem? A minha raiz. Deixa eu copiar e colar minha raiz aqui para ficar mais fácil para mim, ó. Certo? Aqui, aqui, vamos colocar quando nós tivermos raiz ao quadrado e tudo mais, eu gosto de colocar para deixar esteticamente mais bonitinho aqui a nossa expressão, tá bom? Vezes a raiz de 4, ó. Menos 55. Agora, nós vamos fazer o processo, certo? Eu vou aqui embaixo, ó, fazer esse processo aqui. Então, lembre-se, pessoal, ó, a raiz quadrada, a operação inversa dela é a potência, certo? Então, isso aqui é potência. Lembra daquele doisinho que fica aqui em cima, que você não vê, mas ele existe? Esse 2 é cortado com esse. Quando esse 2 é cortado com o outro 2 lá, nós podemos cortar e o 4 vem para fora. Professora, eu não consigo guardar a regra. Não consegue? Então, você vai fazer o que ele está pedindo. Você vai fazer isso aqui, ó. Raiz de 4 vezes a raiz de 4. Quanto que é? Calma aí só um minutinho. Quanto que é a raiz de 4 vezes a raiz de 4? Raiz de, calma aí só um minutinho, raiz de 16, não é isso? Muito bem. E qual que é a raiz de 16? É 4, certo? Se você fizer aqui o processo de cortou, o 4 vem para fora. Tá vendo que dá o mesmo resultado? Então, vocês vão escolher o que vocês acham melhor, tá bom? A fazer o processo. Então, vamos lá tirar o que ele vale, né? Colocar o que ele vale lá. Vamos subir aqui só mais um pouquinho. Deixar esse aqui um pouquinho mais para cima, tá bom? Então, esse aqui, ó, ele vai valer o que mesmo? 4, né? Nós colocamos ele como 4. Aí, nós temos isso aqui, ó, para resolver. A raiz de 4. Quanto que vale a raiz de 4? Pessoal, vou tirar daqui porque já não é mais raiz, né? Raiz de 4 vale 2, menos 55. Então, agora nós vamos responder essa multiplicaçãozinha aí, certo? Então, vamos responder essa multiplicaçãozinha aqui agora, ó. Vou colocar ele de amarelo. Quanto que é 6 vezes 2? 12, certo? Menos 55. Então, agora, quem que nós vamos responder? Nós vamos responder isso aqui, ó, certo? Conserva o sinal, vou tirar esse aqui, ó. Conserva o sinal do maior número. Quem que é maior? 4 ou 12? 12. Então, conserva o sinal dele. Menos. E faz a subtração. Sinais diferentes a gente subtrai. 12 menos 4, 8. Menos 55, certo? Agora, nós temos sinais iguais, certo? Então, se nós temos sinais iguais, nós vamos responder isso aqui agora, tá? Se nós temos os sinais iguais, nós vamos deixar ele como negativo. E somar sinais iguais, nós somamos, certo? Então, 55 menos 8, nós vamos ter menos 63. Certo? Então, pessoal, fica aí a dica para vocês estudarem, tá bom? Ver esse processo direitinho aí,
passo a passo de como trabalhar esse valor de polinômio em relação a um valor natural, né, a um valor racional, que no caso seria o positivo, negativo, a fração e a raiz quadrada, certo? Que aí no caso é uma raiz quadrada onde nós podemos colocar que ela é natural, tá bom? Porque também essa raiz de 4 aí dá 2, né? E 2 é um número natural, é um número inteiro e também é um número racional, porque é uma raiz exata, tá bom? Então, tá aí, pessoal. Essa aula, então, dada, assista, preste atenção. Se houver dúvida, pergunta, faça os exercícios, tá bom? Um beijo, um abraço, tchau, tchau.